tudo bem? Seja bem-vindo a essa nossa primeira aula da disciplina de Segurança em Sistemas de Informação. Nessa nossa aula, nós vamos tratar da gestão de risco, que é um aspecto bastante interessante da nossa disciplina e que já foi abordado por nós aí na nossa aula teórica 1 e aula teórica 2. Nós vamos falar sobre a análise de risco, uma ferramenta importantíssima para a gestão de risco, e como estimar, como calcular os fatores que são então utilizados para adotar medidas e para gerir o risco nos nossos sistemas. Então, começamos aqui a nossa aula de segurança em sistemas da informação. Como nós já anunciamos, vamos tratar de gestão de riscos, considerando os aspectos de abordagem reativa, ou seja, a forma como enfrentar os incidentes quando eles acontecem, abordagem proativa, ou seja, a forma de prevenir contra os incidentes de segurança, análise quantitativa, a métrica que vai balizar a tomada de decisões com relação às medidas de segurança, o ROI, Return of Investment, a forma de aprovar junto aos investidores, aos gestores das corporações, o investimento em segurança, e a matriz probabilidade versus impacto, que também ajuda na tomada de decisões quanto à segurança da informação. Vamos lá então. Abordagem reativa é a ação a partir da ocorrência do incidente, ou seja, é a ação a partir do momento em que um risco, uma vulnerabilidade foi exposta, o risco se concretizou e nós tivemos então uma ocorrência, um incidente de segurança da informação. Na ocorrência de um incidente, algumas coisas precisam ser tratadas em uma sequência, em uma ordem de prioridades. No caso de um incidente, a primeira coisa a fazer é garantir a proteção à vida, garantir a segurança do ser humano, das pessoas. Professor, mas nós estamos falando de segurança da informação. Sim, muitos incidentes de segurança podem efetivamente colocar em risco a segurança das pessoas. Então é necessário, num primeiro momento, avaliar e tomar medidas que vão proteger a vida, garantir o nosso bem maior e garantir a segurança das pessoas. Num segundo momento, nós vamos atuar para conter os danos, ou seja, cessar o incidente ou cessar a causa daquele problema, daquele incidente, estancar a ocorrência. Isso pode ser bastante complicado, mas seria como, fazendo uma analogia, num momento de um vazamento de água, fechar o registro. No caso de um incidente elétrico, um curto-circuito, desligar a chave principal de energia, né? Fazer cessar, então, aquilo que está causando problemas, então, o incidente principal. Após isso, é necessário avaliar os danos. Quais foram as consequências? O que foi perdido? O que foi colocado de forma a não poder mais ser utilizado? Então, as consequências do incidente e os danos causados por aquele incidente. Na sequência, vem determinar a causa, fazer um estudo de root cause, ou causa raiz. O que foi o estopim de onde se começou a ter
o problema ou a possibilidade de problemas, qual foi a vulnerabilidade, quais eram os riscos, se conhecidos ou não, implícitos e que levaram a essa ocorrência, levaram a esse incidente. A partir daí, nós vamos atuar para corrigir os danos, ou seja, reparar aquilo que foi danificado, que foi impactado, e finalmente analisar o resultado das ações e atualizar os planos e os controles que foram criados para que se pudesse ter esta abordagem. Então, por conseguinte, a abordagem reativa toma esse nome justamente porque ela vem de uma reação a um incidente, após a ocorrência do incidente. A partir daí é que se vai tomar medidas ou iniciar-se a ação. A abordagem proativa é a prevenção contra a ocorrência, contra o incidente. Significa o quê? Conhecer os ativos, conhecer de forma clara o que é utilizado, por quem, como, aquelas perguntas que nós citamos lá na aula sobre riscos, na aula 1, que nos permitem classificar, identificar todos os ativos da informação que estão à disposição da organização. A partir daí, eu posso então calcular os possíveis danos de um incidente. Então, o que pode acontecer em função da utilização indevida, o acesso incorreto ou problemas dos mais diversos possíveis em função de um incidente. Isso vai ser avaliado em função das características de cada um dos ativos. Professor, eu não sei o que é um ativo. Nós já falamos na nossa aula que o ativo é aquilo que suporta, armazena, mantém, transporta, dá condições de se utilizar a informação, manuseá-la, transportá-la, processar as informações, disponibilizar, armazenar. Então, não são necessariamente equipamentos, mas podem ser estruturas, pode ser a infraestrutura, pode ser inclusive um circuito que provê alimentação elétrica, né, em um determinado local, uma instalação. Uma vez que eu tenha visibilidade sobre possíveis danos, eu busco então identificar as vulnerabilidades. Nós falamos o que vem a ser vulnerabilidade, ou seja, uma fraqueza, uma exposição, uma possibilidade de falha ou de abuso, uso indevido, que pode resultar em um dano, em um incidente. A partir do momento que eu identifiquei as vulnerabilidades, eu vou então planejar e atuar para minimizar o risco de incidentes, mitigar o risco, reduzir a probabilidade que ele ocorra e, não havendo como reduzir a probabilidade, reduzir o impacto que esse risco possa vir a causar caso se transforme em um incidente. Depois disso, então, eu vou implementar e manter os controles apropriados, ou seja, fazer o tratamento do risco. O que pode ser feito? Por exemplo, identifico um risco decorrente da vulnerabilidade das minhas instalações ao fornecimento de energia elétrica. Estou numa região sujeita a interrupções de energia elétrica e na proximidade de tempestades ou efeitos atmosféricos, variações climáticas, variações de temperatura, falta de água, né, nos rios, como nós
já verificamos no nosso país, eu posso vir a ter, então, o risco de falta de energia. Se eu tenho informações que são utilizadas e armazenadas eletronicamente em computadores, obviamente eu necessito de energia. Então eu tenho uma vulnerabilidade, ou seja, dependência de energia, tenho um risco que é representado pela possível falha ou falta da energia elétrica, e eu preciso então tomar uma atitude, decidir como é que eu vou fazer para ter energia elétrica na eventualidade de uma queda de energia, de uma falta de energia. Eu vou implementar um controle, um mecanismo, que seria, no caso, um gerador, um no-break para pequenas interrupções, e um gerador de energia elétrica que permitisse alimentar, então, a minha instalação de forma contínua, ok? Então, esse é um tipo de controle. Controle necessariamente não é alguma coisa que barra, que impede, né? Mas pode ser também. O simples fato de ter uma fechadura em uma porta, um sistema de controle biométrico que identifica quem pode ou não pode acessar, é um tipo de controle. Existem vários e nós falamos sobre alguns deles na nossa aula, ok? Análise quantitativa. Estou falando de quantidades. Então, a análise quantitativa é um procedimento dentro da gestão de riscos que busca calcular, estabelecer, definir, dimensionar valores numéricos ou valores objetivos. Não pode ser subjetivo, não pode ter uma sensação ou arbitragem de valores. Então, nós estamos falando de valores que podem ser medidos, valores objetivos. Então, essa análise vai calcular, vai dimensionar, vai identificar o valor de cada ativo em termos do custo de substituição. Eu tenho um determinado servidor de dados, se ele pifar, eu preciso colocar outro no lugar, preciso substituir. Qual é o custo disso? Quanto é que vai me custar substituir esse equipamento? Obviamente, não é somente o custo do equipamento. Eu tenho alguma coisa adicional, a instalação, a preparação, a atualização, tenho serviços envolvidos que vão ser considerados no caso da necessidade de substituição. Também é necessário tratar e identificar o custo associado à perda de produtividade ou perda de resultados. É óbvio que quando eu perco ou inutilizo um ativo utilizado para o uso da informação para manipular, armazenar ou transportar a informação, posso e normalmente tenho perda de produtividade. Eu deixo de executar alguma atividade no negócio, no empreendimento, naquela instituição. E isso afeta os resultados. Isso precisa também ser dimensionado. Essa perda pode ser representada por uma perda de reputação, né? O nome da organização, o nome da instituição pode ser atingido, desqualificando, reduzindo a percepção positiva que o público, que o mercado tem com relação àquela instituição ou àquela marca. Isso pode e deve ser medido com o uso da análise quantitativa. O valor geral do ativo para a organização. Uma coisa é o valor daquele bem, daquele equipamento, para o uso dentro dos sistemas de informação, dos sistemas em geral. Pode ser que o valor do ativo para a organização seja diferente e, via de regra, acaba sendo até maior do que propriamente o valor
daquele ativo e até da sua substituição. O impacto financeiro imediato da perda do ativo, ou seja, tive um problema, isso gera um impacto. Aquela parada, a interrupção das atividades, a perda de produtividade, de resultado, um problema com a reputação ou a marca, isso tem um valor imediato, instantâneo. Queimou um disco rígido do servidor de bancos de dados. Isso tem um valor. Esse impacto imediato pode e deve ser mensurado. Mas não é só isso. A partir daí, podem ocorrer novas perdas, ou isso pode se propagar no tempo. Por exemplo, no tempo em que alguém vai substituir aquele disco rígido no servidor de bancos de dados e que vai impossibilitar então o uso daquelas informações. Pode ser que por uma falha nos mecanismos de cópia, nos backups daquela unidade, não se recupere totalmente as informações. Então isso é uma perda secundária. Eu tenho a perda imediata, primária, e tenho consequências secundárias que vão se propagar no tempo. Posso ter outros valores comerciais diretos ou indiretos que vão ser considerados, vão refletir nesse resultado. Por exemplo, multas contratuais, perda de clientes, multas governamentais, a impossibilidade de prestar contas para o governo ou para as instituições que fazem o monitoramento, o acompanhamento, as instituições que fazem a regulação daquela atividade da instituição, que podem também ser contabilizadas como perdas. Posso perder a oportunidade de realizar um negócio, por exemplo, um acordo comercial, uma contratação. Tudo isso tem impacto e pode e deve ser calculado. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem três valores que são considerados na análise quantitativa. Um deles é a expectativa de perda única, ou EPU. Ou seja, aconteceu um incidente, eu tenho então um impacto. Isso vai ter um custo, seja de reposição, seja de parada, produtividade, esses que nós já tratamos. Qual é o valor dessa perda em uma única ocorrência? Isso então é a expectativa de perda única. Qual é o valor para aquela ocorrência em específico? Valor total de receita, de lucros, de dinheiro, enfim, que deixa de entrar na instituição por não estar provendo um serviço ou produzindo determinados produtos em função daquela perda. Como eu citei, imagine lá o nosso disco rígido do servidor de bancos de dados apresenta um problema, é uma ocorrência. O fato de ocorrer isso gera uma perda. Alguma coisa vai deixar de ser feita, vendas, processos internos da companhia, operações, e isso então resulta em perda. Só que a ocorrência pode se propagar no tempo ou pode ser recorrente, pode acontecer mais do que uma única vez. E isso então é tratado como taxa de ocorrência anual, TOA. É o número de vezes que se espera que aquele determinado risco venha a se transformar em incidente durante o intervalo de um ano. Então é o período de mensuração. No intervalo de um ano, qual é a expectativa ou qual é a possibilidade, quantas vezes podem vir a ocorrer
esse incidente. É um intervalo de, normalmente a TOA é tratada como percentual e fica no intervalo de 0, ou seja, nunca acontece, portanto não há necessidade de se preocupar com isso, né? Até 100%, ou seja, é constante, que também é uma outra coisa bastante absurda, incoerente. Não é possível que você tenha incidentes acontecendo constantemente, o tempo todo. Depois nós temos então a expectativa de perda anual, EPA, que é a quantidade de dinheiro, a quantidade de receita, de valores que se perde em um ano se nada for feito para atenuar, para reduzir, para mitigar esse risco. Como é que se calcula então a EPA, expectativa de perda anual? Ela é calculada multiplicando-se a EPU pelo TOA. Então, a expectativa de perda única versus taxa de ocorrência anual. Essa é a forma de se calcular, então, a expectativa de perda anual. Vamos a um exemplo. Imaginemos um site de e-commerce que tem lá os seus servidores, uma farm, um conjunto de servidores, que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. O famoso 24 por 7, ou seja, sempre. Não para de funcionar. Esse nosso site fatura 2.000 dinheiros por hora, gerando uma receita de 17.520.000 por ano. Ou seja, eu estou aqui calculando R$ 2.000 por hora, considerando que o dia tem 24 horas e que o ano tem 365 dias. Fazendo essa multiplicação, nós chegamos então a esse valor, esse montante de 17.520.000. Eu tenho um histórico de incidentes que resultam em paradas, ou seja, ocorrências em função dos riscos aos quais essa nossa empresa, esse site, está submetido. E o histórico diz que ele para uma média de 6 horas por ano. Não significam 6 paradas, não. Eu estou estimando aqui o total de tempo no período de um ano em que o site não está disponível. Muito bem, então tenho aqui variáveis e as informações para fazer a minha análise quantitativa. Vamos calcular então a taxa de ocorrência anual, 6 horas por ano, ou 0,000685. Professor, como é que chegamos a esse número? A mesma forma de calcular, considerando a quantidade de horas que tem o ano, então, 365 dias, cada um com 24 horas. E depois dividindo então essas 6 horas por esse total, eu chego a este número, 0,000685. A expectativa de perda anual eu posso calcular de duas formas, o EPA. Se eu sei que cada hora a empresa, o site, vende 2.000 dinheiros e a expectativa, a histórica, é que ele para ou fica indisponível em até 6 horas e durante um ano, basta fazer multiplicação. 2.000 dinheiros versus 6 horas parado. 2.000 dinheiros por hora multiplicados por 6 horas durante um ano. Total, 12.000. Ou então, posso pegar o total anual, 17.520.000, e multiplicar pela TOA, a expectativa, né, que eu tenho que em função das ocorrências registradas. Só que nesse caso, eu tenho que considerar o valor anual em percentuais, né? Porque aí eu não tenho mais uma unidade de medida. Não tenho lá 6 horas. É 0,000685. Fazendo a multiplicação, chego então ao mesmo valor. 12.000 dinheiros, que seria então a expectativa de perda anual, ou seja, receitas que deixariam de ingressar na instituição em função
desta parada. Ok? Vamos então ao nosso segundo exemplo, ainda tratando da análise quantitativa. Exemplo 2. Esse mesmo site de e-commerce é suportado por uma web farm. E o valor dessa web farm é 150 mil dinheiros. Bom, vamos anotar aqui para que nós possamos deixar bem claro do que nós estamos falando. Então, 150 mil. Um incêndio pode destruir até 25% dos equipamentos antes de ser controlado. Então, esse é o nosso risco. Podemos ter até 25% destes equipamentos do nosso site destruídos por um incêndio. Qual que é a expectativa de perda única, né? Então, a EPU, expectativa de perda única, que nós temos nessas circunstâncias. Vamos calcular a EPU do site de e-commerce. A Web Farm, 150 mil. Incêndio destrói 25%. Então eu vou pegar esses 150 mil e vou multiplicar por 0,25. Está faltando o 5 ali. Que vai então resultar em 37.500. Ou seja, a EPU, a expectativa de perda única, ou se eu tiver uma única ocorrência, 37.500. Bom, e se eu quiser calcular a taxa de ocorrência anual? Eu precisaria então saber em quanto tempo eu tenho no horizonte de eventos aí a possibilidade ou a probabilidade de ocorrer um incêndio dessa proporção. Isso, óbvio, nós estamos fazendo um estudo acadêmico, então foi arbitrado aqui que é possível ocorrer um incêndio desse uma vez a cada 10 anos. Então a taxa anual é uma vez dividido por 10 anos, porque eu preciso da taxa por um ano. Assim, então, eu tenho à toa 0,1 ou 10%. Né? A expectativa de perda anual, considerando esses parâmetros, então uma EPU de 37.500 e uma taxa de ocorrência anual 0,1, eu teria então o EPA, que é a multiplicação dos dois, de 3.750. Ou seja, este é o valor deste risco anual, a expectativa de perda anual, valor monetário que representaria então este risco para a organização, para a instituição e para esse negócio, site de e-commerce. Vamos a um outro exemplo. Exemplo 3. Eu tenho uma empresa de e-commerce que tem um faturamento anual bruto de 10 milhões e uma margem de lucro em torno de 5%. Essa empresa mantém seus sistemas em um único data center próprio, junto a dos seus centros de distribuição, CD, né, que fica localizado à margem da rodovia Regis Bittencourt, próximo ao rio Ribeira do Iguape. A empresa usa o serviço de logística dos Correios e algumas transportadoras, cujos sistemas são integrados. Então tem aqui um B2B. Professor, não sei o que é B2B. Business to business é quando eu tenho a conexão de sistemas de uma empresa diretamente aos sistemas da outra empresa, geralmente via internet, via comunicação de dados, né? E eu tenho então os dois sistemas, os dois negócios falando entre si. Por isso, business to business. A região onde está instalada essa empresa é conhecida por secas prolongadas, quando incêndios devastam grandes áreas de pastagem na margem do rio. Acontecem lá nessa região antes de ter secas prolongadas e isso ocasiona incêndios. A última ocorrência disso foi há 20 anos, né? Cerca de 25% do centro de distribuição foi destruído. Então já tem um histórico aqui. É conhecida também a ocorrência de inundações durante os períodos de cheia do rio. Então, de vez em quando o rio enche, em função de chuvas. E o último
momento em que isso aconteceu, a última ocorrência, 10 anos, resultou em perdas equivalentes a 5% do faturamento da empresa. Muito bem, eu tenho aqui então a possibilidade de fazer uma análise de risco. Eu vou estabelecer ou descrever os possíveis riscos aos quais essa empresa está submetida. Vou taxar, definir a expectativa de perda única, calcular a taxa de ocorrência ou recuperar de forma estatística, histórica, como está mencionado ali, e então ter uma expectativa de perda anual. Nós fizemos um estudo. Professor, isso é mágica? Não, são números, são cálculos baseados nas informações que nós tivemos aí apresentados pelo problema. Então eu tenho um incêndio que reduz até 25% do faturamento anual. Se o meu faturamento era de 10 milhões, né, então 25% do faturamento seria 2 milhões e meio, né, que é o valor que está estabelecido aqui. Taxa de ocorrência anual, à toa. Olha, nós vimos lá no texto que esse incêndio já aconteceu há 20 anos. Então, a probabilidade no momento é que haja uma ocorrência a cada 20 anos. Portanto, se eu dividir pelo período de tempo, não, uma ocorrência a cada 20 anos, eu tenho então aqui 5%. Para calcular o EPA, não, a expectativa de perda anual, eu sei que eu tenho que multiplicar os dois valores. Então, 2 milhões e meio vezes 5%, 125 mil. Essa é a expectativa de perda anual em decorrência de um incêndio que, historicamente, reduz 25% do faturamento anual. Aqui um comentário, né? Ou seja, nós estamos considerando a ocorrência deste incêndio a cada 20 anos. Um outro risco, o risco de alagamento, não? Reduz 5% do faturamento. Então, 5% do faturamento, 500 mil reais. Taxa de ocorrência anual, 10%. Por quê? Porque nós vimos lá na proposição do exercício, do exemplo, que a última ocorrência disso foi há 10 anos. Então, no momento atual, eu considero que a probabilidade que isso ocorra é uma vez a cada 10 anos. Vou multiplicar, então, a expectativa de perda única pela taxa de ocorrência anual, 10%, e vou chegar aqui a uma expectativa de perda anual de 50 mil. Ou seja, esse risco representa anualmente para a empresa a possibilidade de perder 50 mil reais. Tem aqui dois outros que não são mencionados, mas que a gente pode trabalhar também a título de aprendizado. Falha de energia prolongada. 20 ocorrências de 1 hora de duração. Muito bem, aqui eu precisaria calcular em função da quantidade de horas do ano, que eu já sei, né? Eu já utilizei no exemplo anterior. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Se eu tenho 20 ocorrências de 1 hora, então eu tenho 20 horas. Fazendo a conta, eu vou ter então a possibilidade de ter perdas de até 22.831,05. E qual é a taxa de ocorrência? Como eu já estimei aqui 20 ocorrências de 1 hora de duração, então é 100%. Ou seja, tudo isso aqui vai ocorrer dentro de um ano. Multiplicando os dois, eu vou ter o valor de 22.831. Por quê? Porque eu já cobri durante todo um ano com as 20 ocorrências. Só eu poderia fazer diferente, poderia colocar só uma ocorrência. Sim, só que daí você teria aqui alguma coisa de 2.000%, né? Para fazer com que o cálculo fosse válido. E aqui um defeito em equipamento.
De repente, o equipamento que faz a comunicação entre as empresas, o equipamento que processa as operações, que faz contabilidade, enfim, alguma coisa que redunda em perda ou redução de 1% do faturamento anual. 1% do faturamento de 10 milhões é 100 mil. Taxa de ocorrência anual, uma vez a cada 5 anos. Né? Então, se é uma vez a cada 5 anos, 1 dividido por 5, 20%. Multiplicando 100 mil por 20%, então eu tenho 20 mil aqui. Professor, eu fiquei em dúvida, não entendi como é que isso foi feito. Bom, se você acessou lá o AVA, na nossa aula, tem lá uma planilhazinha do Excel, porque a análise de riscos não é alguma coisa extremamente complexa. Existem várias metodologias, várias técnicas e ferramentas, mas nós estamos utilizando uma aqui bastante simples, só para que você conheça essa forma de avaliar os riscos e saber também que eu posso estimá-los, eu posso fixar valores objetivos, ok? Então verifique aí na sua planilha como é que nós chegamos a esses valores aqui. Vamos lá? Está aqui a nossa planilha de análise quantitativa, bastante simples, que nós produzimos e apresentamos ali. Aqui a descrição dos riscos: incêndio, alagamento, falha de energia, defeito em equipamento. O valor da expectativa de perda única. Então, incêndio que reduz 25% do faturamento. Eu tenho um faturamento de 10 milhões, então a fórmula está lá, 10 milhões vezes 25%. Está aqui o meu valor. Taxa de ocorrência única, se é uma vez a cada 20 anos, como nós vimos, então está lá a nossa fórmula, 1 dividido por 20 anos, 5%. A expectativa de perda única, formulazinha básica, a célula que contém a expectativa de perda única versus a taxa de ocorrência anual. Expectativa de perda anual, então está aqui calculado. Para o alagamento, a mesma coisa, 10 milhões vezes 5%, 500 mil. Taxa de ocorrência anual, uma vez a cada 10 anos, então 10%. Expectativa de perda anual, EPA, é a multiplicação dos dois, 500 mil vezes 10%, 50 mil. E a mesma coisa com os demais. Aqui só colocando em detalhe, né, que nós temos a fórmula que foi utilizada, aí considerando então, olha, 20 horas, né, dividido por 24 horas, dividido por 365 dias, vezes 10 milhões. Por que isso? Porque eu tenho 20 ocorrências, né, de 1 hora de duração, eu tenho 24 horas no dia e tenho 365 dias no ano. Então essa é a conta que eu devo fazer para depois então multiplicar por 10 milhões e obter então 22.831,05. O 100% já é explicado porque eu já considerei todas as ocorrências e a multiplicação dos dois vai resultar então a expectativa de perda anual de 22.831,05. Então, todo ano. E o defeito no equipamento que reduz 1% do faturamento. O cálculo é o mesmo, né? 10 milhões vezes 1%, 100 mil. 20% de taxa de ocorrência anual, ou seja, uma ocorrência desse tipo a cada 5 anos. Então tá lá a formulazinha, 1 dividido por 5, uma ocorrência em 5 anos. Multiplicando os dois, expectativa de perda anual, 20 mil. Tá aqui. Então essa é a planilha que está disponível aí para você no Excel e que contempla então a formulação, os cálculos que nós fizemos. Uma vez realizada a análise quantitativa, o que eu devo ter? O que se espera dessa análise quantitativa? Quais são os resultados esperados?
eu tenho então os valores monetários, o valor financeiro de cada um dos ativos. Então, eu valorei, medi no ponto de vista financeiro quanto custa, quanto vale cada um dos ativos. Ativos que evidentemente são utilizados para manipular, armazenar, transportar, fazer uso da informação. Uma lista abrangente das ameaças significativas, ou seja, aqueles riscos em função das vulnerabilidades que fazem sentido, com os quais eu devo me preocupar. A probabilidade de ocorrência de cada ameaça. Probabilidade, nós sabemos, trabalha com possibilidades, com percentual de possível ocorrência. E, obviamente, isso aqui não é adivinhação, ou é feito com base na estatística, naquilo que já aconteceu, ou é feito com base na previsibilidade dos fenômenos, conhecimento de especialistas, estudos. Então, não é chute, é probabilidade. Possível perda para a empresa com base em cada ameaça, no período de um ano, no período de um exercício fiscal. Isso é o cálculo, então, da nossa expectativa de perda anual. Né? E, obviamente, todas essas informações vão ser utilizadas para a tomada de decisão sobre salvaguardas, sobre controles e ações que devem ser adotadas, que devem ser implantadas, com vistas a mitigar, reduzir a possibilidade de perda em decorrência dos incidentes, mitigar os riscos e reduzir o impacto caso eles venham a se concretizar. Vamos falar agora sobre o retorno do investimento, o ROI, ROI, ou Return of Investment. O ROI é calculado, no nosso caso, com a comparação, a avaliação dos controles ou daquilo que foi investido ou que virá a ser investido para reduzir o risco. Então eu vou ter a EPA antes da implantação desse controle, da adoção dessas medidas, e a EPA após o controle. Então eu tinha uma possibilidade de risco em decorrência de um problema. Por exemplo, a nossa unidade lá da empresa de e-commerce podia parar em função de falhas na energia elétrica. Eu adoto uma medida comprando um no-break e um gerador a diesel. Obviamente, mesmo que haja interrupção de energia, a empresa vai continuar funcionando, o site vai continuar no ar. Então isso reduz a expectativa de perda anual. Eu tenho uma nova EPA, né? Tenho uma nova expectativa de perda após implantar esse mecanismo de controle. E entra no cálculo do ROI também o custo anual desse controle. Então a ROI é a EPA antes do controle, menos a EPA após o controle e menos o custo anual do controle. Isso vai me dar uma ideia de quanto vale ou se vale a pena implantar aquele determinado controle. E em quanto tempo eu vou ter de volta a esse valor que foi gasto, que foi investido na implantação desse controle. Por isso o termo retorno do investimento. Vamos aqui a um exemplo, nosso exemplo 4. A EPA associada ao risco de um ataque desativar o servidor da web é de 12 mil, ou seja, pode então ter um ataque de denial of service, coisa que nós tratamos na nossa disciplina. Alguém invadiu o servidor, tirou do ar, não? E o cálculo que foi feito de expectativa de perda anual para esse evento, para esse incidente, é de 12 mil dinheiros aqui. Foi implantada uma salvaguarda para isso, né? Foi feito um estudo, avaliou-se, colocou lá um mecanismo, um firewall, enfim, algo que reduziu a
expectativa de perda anual para 3 mil dinheiros. O custo anual para manter essa salvaguarda, esse controle, esse mecanismo que foi implantado e para operá-lo durante um ano é de 650 dinheiros. Muito bem. Qual que é o retorno do investimento? Então eu vou considerar para efeito de retorno de investimento a EPA, né? A expectativa de perda anual antes do controle, 12 mil. Está lá, nós assinalamos, tinha uma expectativa de perda de 12 mil dinheiros. A salvaguarda reduziu isso para 3 mil, então a EPA depois do controle. Colocando lá o nosso firewall, o nosso mecanismo de proteção, eu reduzi para 3 mil a expectativa de perda anual. E o custo desta solução, desse controle, custo anual, é de 650 dinheiros. Consequentemente, fazendo a operação 12 mil menos 3 mil menos 650, 8.350. Este então é o meu ROI, é o retorno do investimento. Como eu posso considerar isso em condições de tempo, significa o seguinte: se eu tinha antes a possibilidade de perder até 12 mil dinheiros num ano e baixei isso para 3 mil, significa que eu vou ter de volta esse dinheiro em pouco mais que 6 meses. Né? Aquilo que foi gasto para reduzir o risco vai ser devolvido em menos de um ano para a empresa. Né? Então, eu diria, gerando essa informação e passando isso para um gestor, ele vai ter a possibilidade de tomar a decisão sabendo que ele não está gastando R$ 650, ele está investindo para deixar de perder ou deixar de correr riscos e tendo um retorno, tendo um resultado financeiro em função disso, ok? Matriz probabilidade versus impacto. Como é que funciona isso? É uma forma de classificar e depois priorizar o tratamento dos riscos. Normalmente, essa matriz é construída com base na relação de riscos. Então, nós temos aqui uma tabela onde eu vou numerando os itens e vou descrevendo, classificando, discriminando aqui os riscos. E vou estabelecendo, com base no histórico, com base na estatística, a probabilidade e o impacto. E aqui a gente utiliza um critério interessante, conhecido como escala de Likert, ou seja, eu tenho 5 possibilidades ou 5 valores para cada um desses elementos. Então a probabilidade tem lá 5 escalas de valores, né? Tem uma escala com 5 valores possíveis, que vai de muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então 5 valores. E impacto da mesma forma. Então tem 5 valores possíveis para essas ocorrências aqui, ocorrência desses riscos. Obviamente aqui eles estão arbitrados, repito, né? Nós estamos fazendo estudo, isso aqui é para efeito acadêmico. Então, item 1, acesso às informações da base de dados. Probabilidade alta. Alguém pode acessar assim a minha base, ela não está tão protegida. Qual é o impacto disso acontecer? É um impacto alto. Né? Então isso pode trazer consequências relativamente danosas para a companhia. Roubo de identidade ou credenciais do usuário. Olha, a probabilidade é baixa. Né? E eu tenho controles, tenho mecanismos que dificultam e o histórico de ocorrência disso é baixo. Qual é o impacto? Alto. Né? Isso é uma coisa grave. Alguém pode fazer uso dessas informações para fazer acesso indevido, se passar por alguém, enfim, criar
resultados especificamente danosos aí à companhia. Interrupção de aplicação durante uma operação crítica. A probabilidade é alta. Falha de energia, falha de equipamento, tem um histórico, né, que reforça essa percepção. E o impacto também é alto. Posso perder dados, posso perder informações preciosas. Interrupção da aplicação durante a operação crítica está repetido aqui, mas considerando como baixa a probabilidade e um impacto alto, né? Então já tenho situações em que eu já tenho controle de redundância, né? Backups e equipamentos de prontidão que reduzem essa interrupção, então diminuiu a probabilidade. Também está repetido aqui a mesma coisa. Uso impróprio dos recursos do ambiente, né? Utilização dos computadores para uso indevido, ou os recursos computacionais, os recursos ativos da informação sendo usados de forma inadequada. Probabilidade média, impacto baixo. Tá, e o que isso representa? Bom, eu vou pegar essas informações e vou transportar desta lista para um gráfico, para uma matriz onde eu classifico probabilidade e impacto. Aqui já fica claro o que eu mencionei há pouco, a escala de Likert, né? 5 valores, de muito baixo até muito alto. Então, 5 valores para impacto, 5 valores para probabilidade. E aí as cores aqui, nesse crescente, vão estabelecer a complexidade, a prioridade, né, para o tratamento dessas situações ou desses riscos, desses problemas. Sendo que eu parto então aqui do probabilidade muito baixa, impacto muito baixo, para atingir até o outro extremo, probabilidade muito alta, impacto muito alto. É óbvio que o tratamento disso, a atenção tem que ser dada nesse sentido, né? Aqueles que têm muita probabilidade, uma probabilidade muito alta, com um impacto muito alto, obviamente tem que ser tratados antes, né? Tem que ser tratados prioritariamente. Muito bem, chegamos ao final da nossa primeira e-aula de segurança em sistemas de informação, na qual nós trabalhamos o assunto gestão de risco, falando então da forma de se fazer a análise de risco, da forma de abordar o gerenciamento de riscos. Falamos também sobre retorno de investimento e sobre a matriz de probabilidade versus impacto. Espero que você tenha aproveitado bastante essa nossa aula, tenha entendido o conteúdo, tenha acessado o material disponível aí no AVA e que se sinta confortável para tratar dessas questões no desempenho da sua profissão e também no decorrer da nossa disciplina, no decorrer do curso. Entre em contato conosco através do canal de tutoria do AVA, fazendo os seus questionamentos. Compartilhe as suas informações no fórum da disciplina sobre essas questões, sobre esse assunto e aprofunde os seus estudos usando todos os recursos que estão à sua disposição. Muito obrigado e até a próxima.